síndrome de César. A síndrome de César é uma forma de manifestação de ataque cutâneo dos linfomas. Linfomas são tumores malignos das células de defesa do corpo, principalmente aquelas agrupadas nos linfonodos. As células de defesa do corpo humano são os glóbulos brancos, e dentro deles temos variedades diferentes. Uma dessas variedades são os linfócitos, que são subdivididos em linfócitos B e linfócitos T. No caso da síndrome de César, as células afetadas na pele são os linfócitos T. A doença é muito rara. No mundo, um novo caso estimado aparece por ano, a cada 10 milhões de habitantes. É mais comum em homens do que em mulheres e surge especialmente depois dos 50 anos de idade. Prognóstico e causas da síndrome de César. A progressão da síndrome de César é rápida, infelizmente. Em uma série de estudos realizados para calcular a sobrevida de pacientes diagnosticados com a doença, verificou-se que a grande maioria se cura quando ela é detectada no estágio inicial, mas apenas 40% sobrevivem 5 anos após o diagnóstico se estiverem em estágios mais avançados. Portanto, entende-se que a detecção precoce é essencial para garantir a sobrevivência dos pacientes. Nos casos em que a doença tomou outros órgãos além da pele, o prognóstico de vida é de cerca de 8 meses. A causa desta forma de linfoma não é totalmente conhecida. Os cientistas encontraram algumas alterações genéticas que podem estar associadas, mas nada é definitivo. Ela também foi relacionada a vírus, como HTLV1, citomegalovírus e vírus Epstein-Barr. Uma infecção com esses micro-organismos pode desencadear o câncer. Sintomas e diagnóstico da síndrome de César. A síndrome de César é muito difícil de diagnosticar. Pode começar como uma condição fúngica de pele que parece comum. Os médicos ficam confusos, e o diagnóstico é adiado. Quando a doença progride, aparece o sinal característico, que é a eritrodermia. Isso significa que a pele adquire um tom avermelhado intenso em grandes áreas do corpo. A eritrodermia desta doença ocorre com uma coceira que pode ser insuportável. Outros sintomas que acompanham a eritrodermia incluem alopecia, queda de cabelo, ectrópio, as pálpebras se curvam sobre si mesmas, onicodistrofia, mudanças nas unhas, da forma ao tamanho e cor, linfadenopatia, inflamação dos nódulos e dutos linfáticos, hepatomegalia, o fígado aumenta de tamanho, esplenomegalia, aumento do tamanho do baço. Diagnóstico. Diante da suspeita da síndrome de César, seu médico provavelmente irá solicitar exame físico, buscando a extensão completa das lesões cutâneas e identificando a presença de possíveis linfonodos inchados. Contagem sanguínea. É um simples exame de laboratório de sangue, para saber como estão os glóbulos brancos, quantos são, como são distribuídos, e que formas eles têm. Biópsia da pele. Amostras da pele afetada são colhidas para observação sob um microscópio. Um especialista em anatomia patológica faz observações em um laboratório e relata o que vê. A biópsia será conclusiva para o diagnóstico, pois informará com exatidão qual é a condição. Imagens. Se for confirmado que se trata da síndrome de César, tomografias e ressonâncias magnéticas serão necessárias para saber a extensão da patologia. A célula de César. A síndrome tem o nome de um dos 2 cientistas que descobriram a doença. César e Bouvrain foram os que
Em 1938, descreveram uma doença na qual os afetados tinham os sintomas que já explicamos, e também apresentavam células muito raras, quando seu sangue era observado no microscópio. Essas células raras, que agora são conhecidas como células Sézare, são células T deformadas. Podem ser células pequenas, grandes e muito grandes, dependendo do seu tamanho sob o microscópio. Alguns estudos descobriram que possuir a variante celular muito grande representa o pior prognóstico para o paciente. Estas não são células que estão presentes apenas na síndrome de Sézare. Descobriu-se a sua presença em outras doenças, e foi estipulado que deve haver mais de 1000 delas em uma contagem de laboratório, para que possamos falar sobre o linfoma em questão. Tratamento da síndrome de Sézare. O tratamento de escolha para a síndrome de Sézare é a fotoaferese. Fotoaferese é um procedimento pelo qual o sangue é retirado do corpo, tratado com luz ultravioleta, e reinserido no organismo. É uma modalidade muito bem tolerada pelos pacientes. Naqueles que respondem corretamente, gera uma vida útil de 8 anos. Se a fotoaferese não funcionar, a quimioterapia com medicamentos como doxorubicina ou gemcitabina é escolhida. Se ainda não houver resposta favorável, pode-se avaliar a radioterapia e o transplante de células-tronco. A experiência com a doença mostrou que há certos indivíduos com o pior prognóstico. São aqueles que estão em um estágio muito avançado da síndrome e têm mais de 60 anos de idade. Contém células Sézare muito grandes em seu sangue. Por causa do seu difícil diagnóstico, é importante agendar uma consulta médica diante do surgimento ou de qualquer condição de pele. Se, após o tratamento, não houver melhora no quadro clínico, busque um médico novamente. É preferível fazer alguns exames adicionais para esclarecer as dúvidas e fechar o diagnóstico.